E aí, pessoal, bom dia, chegou o final de semana. Eu quero compartilhar uma coisa muito importante com vocês. Em 86, né? 1986, eu morava na cidade, uma cidade pequena. E naquela época, as crianças, né, daquela época, não sei se vocês lembram, alguém já deve ter passado pela situação. E a gente, nos intervalos de recreio das escolas, a gente era pequeno, e aí fazia aquela fila de pessoas, de crianças, com suas vasilhas para pegar merenda na escola. Pouca gente sabe dessas coisas porque isso não existe mais, né? Mas naquela época, nos anos 80, tinha muito isso aí. As escolas davam merenda às crianças de fora. Então, se você não está estudando, na hora do recreio você queria merendar. E aí tinha um colégio lá perto de casa. Tinha uma senhora que era cozinheira, qual a gente falava merendeira da época, a senhora. E aconteceu uma coisa muito interessante. E a senhora ela era muito carinhosa. Era muito carinhosa. Uma senhora dá atenção a todas as crianças. Aquela senhora. Eu tenho uma lembrança dela. Tinha outras também, mas essa eu tenho uma lembrança. Eu tenho uma lembrança dela. Na escola, claro que tinha muitas pessoas. Mas ela se destacava muito. Ela se destacava muito. Ela ajeitava as crianças na fila e falava aquela coisa toda. E não saía ninguém sem o seu lanche da tarde ali na época, né? Isso aí foi em 86. As crianças de hoje não sabem essas coisas, não sabem nem o que aconteceu isso. Mas era muito isso. Era muita criança. Já ficava olhando os horários. 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, a hora do lanche. Então, era muita criança. E todas as crianças saíam com o seu lanche. O que eu quero falar para você? Eu tive um sonho muito interessante. Olha, eu nem passava isso na minha cabeça. E essa noite veio essa lembrança. E eu tô gravando esse vídeo para vocês, para compartilhar com você esse sonho muito interessante que eu tive. E eu fiquei muito feliz. No sonho, eu estava conversando com uma pessoa, né? Eu conheci umas pessoas, e as pessoas exatamente filha daquela senhora. Olha, você vê como as coisas interessantes. E no sonho eu falava com aquela pessoa: Ah, você é filha daquela cozinheira. E ela foi isso, nossa, aquela cozinheira que fazia isso, isso. Então foi um sonho muito gostoso. Não sei se já aconteceu com você, de você sonhar com o passado assim. Isso é uma coisa muito real. E eu fiquei muito feliz de ter trazido a lembrança de volta, né, daquela pessoa, né, que foi tão maravilhosa naquela época com as crianças ali, né? Porque hoje tudo está mais fácil hoje. Hoje já tem lanche, as crianças têm condição de ter seu lanche da tarde, a criança vai para a escola já leva a sua merenda. Mas sabemos que nos anos 80 não era assim. Não era assim. As coisas eram bem difíceis. Era bem difícil. Seu filho sabe que se você já passou por essa situação, que você já pegou merenda na fila da escola, na hora do recreio, foi uma época gostosa, que a gente brincava muito, a gente brincava o dia todo, né? Eu tava na escola, eu tava brincando, então a gente brincava na porta de casa, jogava bola, tomava banho de chuva, uma época muito boa. Então, essa época veio na minha lembrança, hoje, de madrugada. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz de voltar esse passado tão gostoso, que a gente era tão feliz. A gente era criança, as crianças que podia brincar, corria, jogava bola na rua, tomava banho de chuva, é, fazia uns brinquedos de aquelas garrafas de água sanitária, que colocavam um plástico, ficava batendo. Tá, tá, tá. Então era uma época maravilhosa. E eu quero compartilhar para você aqui esse momento, né, esse momento tão gostoso que eu vivi na época de criança, que veio na minha memória hoje, e veio e eu conheci os filhos daquela pessoa, né? Que eu nem sei onde estão mais aquelas famílias, né? Não sei onde todo mundo sumiu. E eu não me lembro o nome dela, porque faz muitos anos, né? Eu não me lembro, mas eu tenho ela na minha memória. Eu tenho na minha memória e eu estou muito regozijado. Se você já passou por essa situação de ir na escola na hora do recreio, faz o seu comentário aí, né? Se já aconteceu isso com você. Se você vivenciou essa época dos anos 80, uma época boa, que a gente não tinha medo de perigo na rua. Perigo que tinha era você cair e quebrar um braço. Mas isso aí enrolava um pano e tudo se resolvia. Tá bom? Essa é a minha história de hoje. Depois eu quero contar mais experiências que eu tenho, que eu passei com vocês. Tá certo? Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que passou por essa situação. É uma época de criança, uma época boa. E comenta aí. Edivaldo, já passei por isso. Foi uma época boa. Eu já fui na escola pegar merenda. Conta para teus filhos essa experiência.
Beleza? Fique com Deus.